Olá pessoal, sou Arthur Francisco Pereira Carvalho, no Engenharia de Computação, na FM de Canção Bahia. Vamos para a nossa última aula sobre wavelets. Vou falar da transformada wavelet discreta, DWT. Aqui eu estou pegando os exemplos da equação do livro do MATLAB. Eu tirei foi print, não tem a versão PDF dele. Tirei foto, né, do livro em si. Tem essas duas equações. São basicamente... tá aplicando esse HD aqui, é como se fosse a função que eu calculei, por exemplo, de RAR, em cima de um sinal localizado em determinado tempo. Esses 2n menos k aqui são as variáveis discretas no tempo. Está mostrando onde é que eu vou aplicar esse HDT dentro do meu sinal. É só essa a interpretação, não tem muito o que interpretar aqui não. E tem o A de N, porque ela funciona como um filtro passa baixo e passa alto. Então eu vou mostrar daqui a pouco no whiteboard como que ela acontece. É, os filtros mencionados que eu falei agora são descritos nessas equações. São funções de decomposição de wavelets para o filtro passa baixo e... foi o que eu falei aqui. Vamos para o whiteboard. Isso. Espera aí que eu tô no... Agora é outro exemplo. Tá, chega um sinal S aqui. E a gente vai ter duas funções. Esse sinal vai passar por duas funções. Aqui vai ser a D de detalhe. A D de T, deixa eu conferir. Vamos colocar D1. A medida vai subindo, vai subindo o valor. Aqui vai ter o A1. Então vai passar as frequências altas para cá e vai criar um sinal detalhado 1. E a partir desse sinal detalhado 1, eu vou passar o filtro face abaixo no sinal original e eu vou ter o sinal aproximado 1 aqui. Aí você pode definir o nível que ocorre essa transformada wavelet discreta. Então você pode parar aqui, ó, nível 1. Mas você pode continuar, tipo assim, como se fosse infinitamente. Você pode vir cá nesse sinal aproximado 1, fazer um filtro passo abaixo para ele, que a gente vai chamar de D2, em cima dele, e vai criar o sinal detalhado 2. E do mesmo modo, a gente passa o filtro passa abaixo aqui, com o A2, equação A2, e a gente cria o sinal aproximado 2. Entendeu a lógica? A gente aqui é o de nível 2, a transformada wavelet discreta, e eu posso continuar ou posso parar aqui. Você que define o nível da transformada. É basicamente assim que ela funciona. Essas equações aqui, você que vai definir. Deixa eu voltar para o slide. Essas equações aqui, você que vai definir o HD de K e o LD de K. Normalmente, o que é a ideia? É que o LD seja a derivada do H de T para pegar a parte que ele não pega. Então vai pegar a parte do passo alto, do passo baixo. Pelo menos foi isso que o livro interpretou, do livro Introdução à Visão Computacional utilizando o MATLAB. E eu peguei alguns exemplos dele, vou mostrar para vocês aqui no VS Code. Tá. Está dando para todo mundo ver aí, né? Vamos lá, TWD1, acho que esse aqui é o primeiro. Eu utilizei o wavelet RAR, eu posso usar essa DB1, que é... não vou lembrar o nome exatamente, eu falei na primeira aula. Mas tem vários aqui que você pode utilizar. Além da de RAR, tem várias. Eu criei um sinal de exemplo, que varia de 1 até 8. Eu defini o nível de decomposição, igual eu mostrei ali. E eu vou realizar a transformada wavelet discreta multinível.
Aqui eu tenho os coeficientes de aproximação e os coeficientes de detalhe. Aqui eu vou só printar eles, que tipo assim, a partir dos valores do sinal, eu crio esses coeficientes e no exemplo 2 eu vou mostrar a imagem como é que fica aqui, a partir de um sinal. Então aqui só vai gerar os coeficientes de aproximação de detalhe, aí eles aparecem aqui, mas eu não estou reconstruindo nenhuma imagem a partir deles. Nos próximos exemplos que eu vou mostrar isso. Vamos lá. Aqui eu dividi, aqui eu dei um sinal original em cima e esse aqui de baixo, cada sinal diferente, o sinal de detalhe de cada nível. Então, vamos voltar aqui para o código. Eu defini o nível como 3. Então acho que daria para até plotar nlevels mais 1, porque o último vai ser de aproximação. Esqueci de colocar isso aqui. Acho que funciona assim mesmo. Aqui é a taxa de amostragem em Hz, então tem 1000 Hz. O vetor de tempo varia de 0 a 1 segundo. E o sinal que eu coloquei foi a soma de um sinal de 5 Hz com de 20 Hz. Se bem que tem esse meio multiplicando aqui, então talvez seja 10 Hz. Mas a ideia não é focar no sinal não, e focar assim no que está acontecendo. Vou plotar aqui de novo para ver se funciona com aqueles 4. Funcionou. Esse último aqui vai ser o de aproximação. Ele é bem parecido com o nível 2 aqui. Porque à medida que for passando, vai ficando parecido os dois. Então tem o sinal original aqui atrás. E à medida que eu fui decompondo ele, eu vou criando sinais diferentes. E da mesma forma que eu decompus ele, eu posso juntar eles para formar o mesmo sinal e voltar para isso aqui. A ideia não é focar tanto nisso, mas o processamento está demais, então já vou para os exemplos com TWD em 2D. Vamos mostrar o que está acontecendo. Esse CV2 aqui é para ler a imagem. Esse PyDWT é o PyWavelet, para utilizar o wavelet aqui. Eu usei de hard depois. Eu posso alterar isso aqui se eu quiser. Esse aqui são os coeficientes de aproximação, o CA, e o CH é o de horizontal, o CV vertical e o diagonal. Eu estou mostrando uma imagem em 3 níveis de detalhamento. A imagem que eu estou mostrando, essa imagem 1, acho que ela está aqui. Eu peguei uma imagem aleatória do Google, de uma mansão, mas depois eu utilizei outros exemplos além dela, caso vocês fiquem em dúvida como é que fica com outras imagens. Tá, eu vou plotar aqui, pra vocês verem como é que fica. Tá. Aqui eu consigo dar zoom, aqui é a imagem de aproximação, ela fica parecida com a real, porque eu tirei muito pouco coisa dela através desses três níveis de detalhamento. Então é como se essa aproximação é a imagem original menos esses valores aqui, entendeu? Aqui eu consigo ver mais as bordas da minha imagem. Acho que vocês conseguem estar vendo aqui. Consigo ver onde é que tem árvore, onde é que tem casa e onde é que tem a rua aqui, tipo uma espécie de fonte, não é fonte, né? Essa entradinha aqui. Já na vertical, eu tenho também informação sobre a estrutura e consigo ver onde é que estão por exemplo, janelas ou a porta. Nesse aqui eu não conseguia ver essa parte. No diagonal fica mais um borrão. Nesse exemplo aí, não dá para você ver os 3 níveis de detalhamento, mas não é algo tão prático. Vamos por um exemplo com imagem. A imagem que eu utilizei agora foi a imagem que eu tirei aqui de casa. Uma imagem aleatória, tirei a foto de um tablet de xadrez que eu tenho e coloquei um cubo mágico para ver como é que as cores ficam. É claro que eu coloquei em escala de cinza para ficar mais fácil para o Wavelet analisar. E
Aqui eu tenho uma lâmpada também só para ver como é que fica os contornos, porque aqui é próximo do branco, só para ficar mais interessante. Eu tenho um exemplo de decomposição, que é o que eu vou mostrar primeiro, que é parecido com aquele exemplo que eu mostrei antes, só que agora é feito de forma diferente. Eu não estou querendo mostrar detalhe horizontal, vertical e diagonal. Eu estou decompondo os filtros faixa baixa e passa alta, igual eu tinha mostrado nos exemplos. E aqui eu defino o nível de decomposição. Para ficar visual, eu coloco um nível pequeno. Se eu quiser que ele fique mais que eu decomponha mais, ele vai ficar menos visual. Se eu colocar nível 3 e 4, não fica tão legal. Já para compressão, eu já posso aumentar os níveis, que fica bem interessante também. Aqui eu estou usando o Matplotlib.image para lidar com a leitura de imagens e convertendo na escala de cinza. São formas diferentes. No outro eu tinha usado o CV2 lá, que é do OpenCV. Esse aqui você não precisa dar o pip install não, o Matplotlib vem junto com o Python. Já o do OpenCV você tem que fazer a instalação. O NumPy para lidar com operação matemática, o Matplot.pyplot aqui é para plotagem, o PyWT para lidar com wavelets. E aqui eu estou só configurando os padrões de plotagem. Vale ressaltar que eu tirei esse exemplo aqui de um vídeo no YouTube que o cara faz menção a isso. Tá aqui, ó. São esses dois aqui, ó. Wavelets and Multi-Resolution Analysis, do Steve Brunton. Quem quiser pesquisar, também eu vou deixar na descrição aí, quem quiser ver. E tem esse Image Compression with Wavelets também, que vai ser o próximo exemplo que eu vou mostrar. Para fazer essa leitura no IMRead aqui do Matplotlib, eu uso essa forma aqui, pelo menos no Windows, fica... Para eu utilizar esse IMRead do Matplotlib, eu só consegui dessa forma. Se eu jogar o caminho direto, ele não acha a imagem não, por algum motivo. Para converter para a escala de cinza, eu tenho que usar essa função aqui. E aqui eu decomponho em dois níveis. A imagem tem nível de cinza, eu utilizo essa wavelet db1 e o nível aqui. Aqui eu estou normalizando os coeficientes. Isso é basicamente para colocar todos os coeficientes na mesma escala. Então, por exemplo, definir a escala de 0 a 1. Aí todos os coeficientes que foram gerados vão estar nessa escala, que fica mais fácil de visualizar. Tive que dar uma pausa aqui, estou voltando para a gravação. Aqui eu estou normalizando os coeficientes, acho que eu já falei. Estou mostrando a imagem em nível de cinza aqui. Vai ficar bem claro na hora que eu plotar. Vou plotar aqui para vocês verem como é que fica. Essa aqui é a imagem aproximada. E aqui são os níveis de detalhamento. Então, à medida que eu vou aumentando o nível, vai mudando como que a imagem está sendo mostrada. Percebe-se que seria parecido com aquela aproximação vertical, horizontal, diagonal lá. Não é tão diferente, é basicamente a mesma coisa, só que não utiliza esses termos. E, por exemplo, nesse caso aqui dá para ver certinho o tabuleiro de xadrez, as peças, onde é que está a lâmpada, onde é que está o cubo, mas eu não estou vendo o painel, que está de fundo, não tem nada falando sobre o painel. Eu estou vendo que tem só esse risco aqui, que parece mais um divisório da parede. Nesse caso aqui de baixo, eu já consigo ver menos das peças, menos da borda da lâmpada, menos das bordas do cubo, mas eu consigo ver o painel e ainda consigo ver o tabuleiro em si. No diagonal, eu consigo ver um pouco só de cada coisa, só fica claro, o tabuleiro de xadrez fica claro aqui, mas o cubo se perde no meio dele. Tá vendo o cubo aqui? Fica meio difícil de ver. Isso é só nível de detalhamento. Eu vou mostrar a parte de cá, como é que fica. Seria como se fosse um nível de detalhe a mais em cima desse.
E eu acho que ficou bem legal essa parte aqui, dá pra visualizar bacana como é que fica. É, é esse o exemplo com decomposição. Eu vou, por exemplo, com compressão agora, que é outro tópico. É, também é baseado naquele link, daquele canal que eu falei pra vocês aqui, do Steve Brunton. Vamos voltar para cá. Aqui as mesmas importações. Aqui eu estou definindo configurações de plotagem. Estou lendo a imagem. Estou convertendo para escala de cinza para ficar melhor para eu te mostrar. Eu estou usando Cotton Navis para compressão, que dá para ver legal os níveis de compressão. Utilizando a Wavelet DB1. Aqui eu estou calculando os coeficientes. E o que eu estou fazendo basicamente? Eu estou utilizando 10%. 10% é um exemplo, né? Eu vou utilizar 4 níveis de compressão. O que vai estar acontecendo? Já viu quando você vai carregar a imagem e tá com a internet lenta e a imagem primeiro aparece de forma pixelada e ela vai melhorando a qualidade com o tempo? Ultimamente isso não acontece tanto, que a gente costuma ter velocidade de internet mais alta, então acaba já carrega a imagem de uma vez sem nem ver essa diferenciação. Mas em alguns casos isso acontece. Então, o que está acontecendo? Ele carrega, por exemplo, nesse caso, 0,5% da imagem e, e te mostra só essa parte da imagem. É tipo uma imagem comprimida, só uma parte dela. Esse é um exemplo de como que isso acontece, utilizando wavelets. Aqui vai tirar alguns índices, o que atrapalham menos, atrapalham a palavra certa, que afetam menos na imagem. Então os índices que menos afetam estão sendo jogados fora. Threshold aqui é como se passasse uma lixeira e pegasse eles ali. Essa é uma interpretação. Então, estou deixando de utilizar parte desses coeficientes, e em um dos casos eu vou estar utilizando os 10% dos coeficientes, no outro caso 5%, no outro caso 1%, no outro caso 0,5%. É basicamente o que está acontecendo aqui. E aqui eu estou só plotando a imagem reconstruída. Então vamos fazer a compressão aqui. Essa é a imagem com 10% da energia original, ou seja, 10% dos coeficientes que ela tinha. Dá para ver perfeitamente aqui. Não tem as escalas de cores, né, que eu converti para cinza. E ela ficou, esse branco aqui ficou meio reluzente. Mas dá para ver perfeitamente a imagem. Vamos para ela com 5%. Tá vendo que ela já fica bem mais pixelada, mas ainda dá para ver legal. Aqui eu tenho 1%. Dá pra ver o tabuleiro, não dá pra ver essas peças direito, dá pra ver que tem um cubo aqui, mas a ideia que eu quero mostrar é como que é realizada a compressão e, tipo assim, isso é uma das utilidades das wavelets, que, por exemplo, quando você vê imagem carregando, assim, de pixelado, pode ser uma das aplicações utilizando wavelets. Não necessariamente mas pode ser. Esse é o exemplo de compressão, vou mostrar um exemplo de filtragem. Eu tirei uma imagem aqui do Big Bang e eu adicionei ruído nela. Eu vou mostrar o código primeiro. Vou carregar a imagem, convertê-la para escala de cinza, vou aplicar um ruído gaussiano. Esse aqui eu peguei um exemplo de aplicação de ruído e coloquei aqui no código. Aqui eu mostro a imagem com ruído. A imagem original você está vendo, né? Eu não vou mostrar ela em escala, não estou mostrando ela em escala de cinza de novo, não. Eu vou mostrar ela com ruído, em escala de cinza com ruído. Vou decompor o wavelet em 2 níveis. E o que a filtragem vai fazer? Eu vou tirar os coeficientes da parte 1, jogar todos para zero. Então, é como se eu fizesse aquela decomposição que eu mostrei no whiteboard aqui. Eu jogasse isso aqui fora, reconstruísse a partir daqui. É isso que eu estou fazendo quando eu descarto o nível 1.
Quando eu descarto o nível 2, eu estou tirando essa parte aqui e estou ficando com essa aqui. É o que está acontecendo ali. Eu dividi ela em dois níveis e estou descartando o primeiro nível de detalhe e o segundo. Eu posso fazer isso com vários níveis também, mas aqui o que eu escolhi foi decompor em dois e não utilizar os dois níveis de detalhe, para ver se eu consigo remover o ruído da imagem. Aqui eu estou mostrando a imagem, estou dizendo os coeficientes nível 1, do nível 2, e eu reconstruo a imagem a partir dos coeficientes. Então eu vou mostrar a imagem sem o nível 1 e com o nível 2, e sem o nível 1 e o nível 2. Se eu tirar o nível 2 primeiro, eu também fiz o teste, não faz tanta diferença não, tirar o nível 2 sem o nível 1. Aqui eu estou reconstruindo a imagem e aqui eu estou plotando. Vamos por exemplo na prática. Aqui é a imagem com ruído, tá vendo que tá cheio de pontinho aqui? Tá avacalhando a imagem? Dá pra ver ela perfeitamente, mas tá cheio desses pontinhos, cheio de ruído na imagem. Tá. Aqui eu perdi um pouco de resolução e ainda dá pra ver os pontinhos, mas olha, percebe no nível 2. Ainda tá sem resolução, mas ó, os pontinhos eu tô vendo o céu claramente sem ponto, tô vendo a água sem ponto, tô vendo isso aqui sem ponto, só que eu perdi muita resolução. E foco essas partes aqui debaixo da imagem. Porque os pontos que ficavam aqui dentro eram de cor preta, né, que eram os ruídos, eram de cor preta. E quando a parte de baixo da ponte também é de cor preta. Então quando eu removi ficou esses brancos aí. Mas é só um exemplo de filtragem de imagem. Era o que eu tinha para mostrar para vocês. Aqui tá um exemplo com música, eu nem vou demonstrar não. Basicamente eu pego o sinal da música, ele tem que estar em ponto AVE aqui. É bom falar isso, né? Se você tentar com um MP3 não funciona. Você carrega o áudio, você lê o áudio, você escolhe a wavelet. GTC com vários wavelets não é muito efetivo nesse caso aqui. Tipo assim, ocorre a decomposição, mas você não vê muita diferença nos níveis de detalhe. Os mesmos processos que eu estava utilizando nos outros, eu estou utilizando nesse. Eu vou criar 3 arquivos, um 2 de detalhe e um de aproximação, só que fica muito próximo do original. Eu peguei a música do Nirvana aqui, Smell Like Teen Spirit. Vou carregar por aqui. Vou fazer o teste aqui só para vocês verem, ouvirem no caso. Até o próprio PyWT fala que o nível que eu estou utilizando é muito alto, estou usando nível 2. Se eu utilizar nível 1, dá para utilizar também, mas vai dar praticamente na mesma. Tá, ele demora um pouco, né? Que é a música de uns 4 minutos e meio. Mas não demora tanto não. Vou mostrar a música, o resultado dela aqui. Quer ver? Eu tenho a música aqui. Não vou ficar passando. Essa é a música original. Tá. A aproximação é muito igual. Muito igual. Tá vendo? O nível de detalhe 1 ele pega poucas partes, ele perde muitas partes da música. Ó, fica só uma batidinha no fundo, não sei se vocês conseguem escutar. Começa na bateria e depois quando fica alto o som, ele já pega quase toda a parte do alto. Os detalhes nível 2, ele perde a primeira parte da música inteira. E a hora que chega na bateria, na parte alta, ele consegue pegar também. Então, à medida que eu for aumentando o nível de detalhe, ele vai deixar de... Vai pegando essas partes altas aí até não ter parte alta mais. Então é isso. Obrigado pela atenção. Esse era os conteúdos sobre o wavelets que eu tinha para mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar as referências aqui, muito importante, que eu utilizei bastante esses conteúdos. Peraí. O do Gonzalez, quem quiser estudar a fundo mesmo, procure o livro do Gonzalez. É bem complicado, às vezes não tem eu pelo menos não encontrei muita didática no ensino deles. Então você tem que estudar bastante para você entender a forma que ele explica, mas ele explica minúcias de wavelets.
Já esse aqui do Introdução à Visão Computacional, utilizando o MATLAB, é exemplo prático. Ele vai te dar algumas metáforas, vai chamar essa wavelet de detalhe de wavelet mãe e a wavelet de aproximação de wavelet pai. E vai utilizar a didática ali, mas ele vai falar muita pouca coisa, muito pouca coisa. E essa Wavelet Smooth Resolution Analysis ajuda a entender o espectrograma. Esse Image Compression with Wavelets, ele ajuda a criar aqueles códigos, entender o que está acontecendo por trás deles. Esse aqui é tudo em inglês, esses dois aqui. Todos esses quatro aqui são em inglês. No conteúdo brasileiro eu achei um vídeo só, mas o cara vai muito mais pro lado matemático do que do lado de aplicação em si. Então eu preferi esses vídeos aqui que eu achei bem mais interessante. Tem essa playlist do MATLAB, Understanding Wavelets, que é um indiano, mas ele dá pra entender legal, mesmo com sotaque. E ele vai explicar de uma forma parecida com a minha. Eu tentei utilizar, falar o que ele falou de forma mais expandida, trazendo informações do livro Gonzalez e do Introdução à Visão Computacional com o MATLAB. E esse Wavelets do Arthur Kirsanov, talvez eu acho que eu recomendasse vocês assistirem esse primeiro antes de ver todos os outros, porque esse aqui você tem uma visão visual mesmo, você consegue visualizar o que está acontecendo por trás. É tipo assim, ele fez um vídeo, quando está acontecendo a compressão, mostra tipo o processo, um sinal se mexendo e virando o espectrograma, é tipo isso. É bem interessante esse vídeo. E é isso, obrigado pela atenção aí. Até mais.